perdão de Jesus nos alcança, para alcançar também a nossa casa. Olá, graça e paz, tudo bem com você? Eu sou Simone Albino e todos os dias eu estou aqui compartilhando com você reflexões breves e simples da Palavra de Deus. Você vai encontrar aqui reflexões simples, breves, mas carregadas da Palavra de Deus. Conhecimento da Palavra de Deus com profundidade, não com superficialidade, para que você venha crescer em fé, para que você venha criar raízes profundas na Palavra de Deus. Por isso, se você tem o desejo de todos os dias ouvir reflexões breves da Palavra de Deus, já se inscreve neste canal, ative as notificações para receber os lembretes de que eu estou postando vídeo de segunda a sexta-feira às 5:30 da tarde e assim você não perca nossas sequências de estudo e as nossas reflexões diárias para que você faça desse conteúdo, talvez o seu devocional, o seu tempo de parar por alguns minutos, mas não deixar de ouvir a palavra de Deus, de meditar na palavra do Senhor. Amém? Bom, nós estamos nesse tema onde eu estou falando sobre algumas casas onde Jesus esteve e o que Jesus promoveu em cada uma dessas casas. Na primeira, nós falamos que Jesus trouxe a alegria. Na segunda, que foi o que nós falamos ontem, nós falamos da casa onde Jesus ele trouxe a cura. Hoje nós vamos falar de uma casa também muito especial e o que Jesus trouxe àquela casa foi o perdão. E como o perdão é impactante e não para somente naquele que foi perdoado, mas o perdão ele é contagiante, porque aquele que foi perdoado quer apresentar o Cristo que o perdoou, para que mais pessoas também vivenciem a graça do perdão de Deus. Quero meditar junto com você na Palavra de Deus, o versículo que está no livro de Lucas 5. Nós vamos ler versículos 28 e 29, Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos 28 e 29, diz assim a palavra do Senhor para nós. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa. E havia ali uma grande multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. Jesus passava por Cafarnaum e viu Levi, também conhecido como Mateus, trabalhando em sua coletoria de impostos. Jesus lhe disse: segue-me. E Levi imediatamente deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Em comemoração, Levi ofereceu um grande banquete em sua casa para Jesus e os seus discípulos. O evento contou com a presença de muitos outros cobradores de impostos e pecadores. Os fariseus e mestres da lei, ao verem isso, criticaram Jesus por se misturar com pessoas de má fama. Jesus respondeu com uma das frases mais marcantes do Evangelho. Ele disse que os sãos não precisam de médico, mas sim os que estão doentes, e que eu não vim para os justos, mas sim para os pecadores, para o arrependimento. Levi é um nome hebraico, enquanto Mateus é o seu nome em grego e significa dom de Deus, ou seja, Levi e Mateus, o discípulo, são a mesma pessoa. E ele também é o mesmo escritor do Evangelho de Mateus. E voltando aqui ao contexto, os cobradores de impostos ou publicanos eram mal vistos pelos judeus porque cobravam taxas abusivas em benefícios ao Império Romano, sendo considerados traidores da própria pátria e pecadores publicanos. Por isso, quando nós lemos aqui e nós vemos que o primeiro ato de Levi ao ser salvo foi usar os seus recursos e a sua casa para dar um banquete, ele não guardou a graça para si, mas fez da própria casa uma ponte para que outros também conhecessem Jesus. Ao nos encontrarmos com Jesus, provarmos do seu perdão de forma genuína,
algo muda em nós imediatamente e não conseguimos mais ter Jesus de forma superficial. O perdão que nos alcança precisa entrar em nossa casa, onde encontra mais pessoas que precisam ser salvas e perdoadas. Como o perdão de Deus tem transformado a sua vida? O que você tem feito por ter sido perdoado? A atitude de Mateus precisa nos inspirar. Nós fomos perdoadas, encontradas por Jesus. E isso para levar Jesus para a nossa casa e para que todos que estiverem lá também conheçam a Jesus e também sejam perdoados por Ele. O contexto dessa casa tem aspectos muito fortes, porque falam especificamente do perdão e como é bom ser perdoados por Jesus. E a marca de quem carrega o perdão de Deus é exatamente esse. Ele não aguenta manter o que ele recebeu somente para ele, mas ele quer passar para as outras pessoas. E ele começa a entender que tudo que ele tem, que por mais que ele faça, que tudo que ele entregue a Cristo ainda é pouco, porque a maravilhosa graça que é ser perdoado, nunca você vai conseguir pagar o bastante. Afinal de contas, tudo que nós entregarmos a Deus foi Ele mesmo que nos deu. A única coisa que nós entregamos a Deus, que Ele não nos deu, foram os nossos pecados. Os nossos pecados é a única coisa que nós entregamos para Deus, que Ele não nos deu. E por eles, Jesus veio e pagou o preço. Por isso, quando nós nos rendemos a Cristo, Ele nos aceita. E nós precisamos fazer isso de todo o coração. Receba neste dia o entendimento da graça de ter sido perdoada e traga Jesus e esse perdão e essa graça maravilhosa para dentro da sua casa. Todos nós conhecemos pessoas que também precisam vivenciar a maravilhosa graça de ser perdoado por Cristo. Por isso que nós não venhamos ser tímidos, calados, contidos quanto à nossa missão após ter sido perdoado. Não somente trazer Jesus para casa. Aquele que foi perdoado por Cristo, ele tem o dever de levar Jesus para a casa dele, de entregar a Jesus tudo o que ele puder, para que ali também haja o perdão para com os seus, para os que estão à sua volta. Que atitudes lindas de Levi, de Mateus, que nos ensinam tanto. Primeiro, deixar tudo para seguir a Jesus. Jesus não precisou falar muito, Jesus não precisou fazer muitas coisas, foi simplesmente olhar para ele, chamá-lo pelo nome e pedir para segui-lo. Levi, naquele instante, largou tudo, sem pensar duas vezes, levou Jesus para sua casa e fez ali o que ele poderia fazer para que mais pessoas conhecessem a Jesus e recebessem o seu perdão. Atitudes como esta é o que Deus espera de nós para que haja perdão, salvação, para que Jesus alcance aos que estão na nossa casa. Como nós temos promovido o nome de Jesus, depois dele olhar nos nossos olhos, nos chamar pelo nome e perdoar os nossos pecados. Que você reflita sobre isso hoje. Jesus, ele deseja promover salvação na sua casa, e eu declaro que se algum dos seus ainda não foi salvo, em nome de Jesus, o Senhor vai te ajudar a se posicionar, vai te contagiar com a alegria do perdão, da salvação que te alcançou, para que você se posicione da maneira que for preciso e ofereça o ambiente perfeito. Esta festa foi o ambiente perfeito para que Jesus alcançasse e perdoasse mais pessoas. Deus vai te dar a direção para que você promova o ambiente perfeito, para que haja perdão e salvação também na sua casa. Amém? Fique com esta reflexão no seu coração. Esta é a palavra que o Espírito Santo de Deus deseja trazer para a nossa vida no dia de hoje. Eu espero você amanhã, onde nós vamos estar falando de mais uma casa, onde Jesus entrou, a situação mudou, algo extraordinário aconteceu. Que nós venhamos nos mover para viver isso também em nossa casa, através de Jesus. Que Deus te abençoe grandemente, abençoe sua casa, sua vida, tudo que você for fazer. Eu te espero amanhã. Até lá.